Você sabia que a Bankai do Aizen já foi mencionada em Bleach? Talvez você não saiba, mas a Bankai do melhor vilão do universo criado por Tite Kubo já foi citada ter uma condição especial para ativá-la, e talvez seja esse o motivo do porquê ela não foi revelada até os dias de hoje. Pensando nisso, resolvi trazer algumas chocantes teorias, eu diria, sobre como seria a Bankai dele de forma coerente. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para saber como pode ser a Bankai que vai quebrar a internet. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve para fazer parte dessa Gotei 13 do Brasil que tem conteúdo frequente de Bleach. E se você ama mergulhar nos universos incríveis dos mangás tanto quanto eu, tenho algo especial para compartilhar. Imagine vestir a essência do seu anime favorito com roupas exclusivas, segurar sua caneca preferida enquanto assiste os episódios mais emocionantes ou colecionar figure actions incríveis dos seus personagens amados. Com a minha seleção cuidadosa na Amazon, você pode transformar sua paixão em estilo de vida. Esses produtos não são apenas itens, são portais para reviver as emoções de assistir seus animes preferidos a qualquer momento. Então não perca a chance de tornar seus dias mais animados. Na descrição, eu deixei promoções de camisas, canecas e action figures de Bleach disponíveis na Amazon, mas corre, porque essas promoções nunca duram muito tempo. Link na descrição. Galera, antes de partir para as teorias de fato, eu sei que provavelmente muitos de vocês conhecem os poderes da Zanpakuto do Aizen, mas como pode ter alguém que não conhece ela a fundo, primeiro irei explicar como funciona a sua Shikai, que também servirá para sedimentar de forma sólida a fundação das teorias a seguir, beleza? Então, deixado isso claro, vamos falar rapidamente da Shikai do Aizen, que é a apelação em forma de espada, a Kyoka Suigetsu. E a galera que pensa que eu sou hater do Aizen deve estar confusa agora. Porém, vale lembrar, o Ichigo é mais poderoso, só para não perder o costume. Voltando, a habilidade especial da Kyoka Suigetsu é a Kanzen Saime, a hipnose completa. Youkoso, watashi no Soul Society. E quando é ativada, ela controla os 5 sentidos do inimigo, a ponto de fazer com que o alvo perceba tudo da forma como um Aizen queira, seja a forma, a massa, o cheiro, o gosto, enfim, tudo que seja relacionado aos 5 sentidos, assim como vimos ele fazer capitães de Vizard pensarem que tinham acertado ele quando na verdade tinham afetado a tenente da 5ª divisão, a Hinamori. E a condição de iniciação para hipnose é que o inimigo veja Kyoka Suigetsu no exato momento em que ela é liberada, e por isso quem não viu ela sendo liberada ou é cego não é afetado por sua habilidade. E é por isso, por exemplo, que mesmo quando ela estava liberada na batalha contra o Rei Quincy, o Ichigo pôde ficar no local lutando normalmente, porque não era afetado, já que ele chegou lá depois que ela já estava liberada. Além disso, depois de vê-la sendo liberada apenas uma vez, a pessoa atingida sucumbirá completamente à hipnose toda vez que ela for liberada, independentemente de quanto tempo ela viu, já que os Vizards, por exemplo, permaneceram afetados mesmo depois de 110 anos. A hipnose completa da Kyoka Suigetsu é absolutamente perfeita. Mesmo que o alvo esteja ciente que está sob hipnose, ele não consegue resistir à sua influência. As habilidades hipnóticas da Kyoka Suigetsu a tornam uma ferramenta altamente útil em combate, porque o Aizen pode criar ilusões simples ou complexas para enganar seus oponentes. Por exemplo, ao criar uma imagem própria dele, fez a Haribel atacá-lo para pegá-la por trás. Em resumo, seu oponente permanecerá focado na ilusão até que seja tarde demais para reagir. Outro ponto é que na batalha contra Yhwach, Aizen conseguiu colocar o vilão em sua hipnose, porém ela pareceu mais fraca e ele não conseguia saber o que o Rei Quincy estava enxergando, diferente de quando ele batalhou contra a Gotei 13 em Karakura. Além do fato também de que a hipnose durou apenas até o Yhwach ressuscitar, e por muito tempo isso gerou uma dúvida nos fãs. Porém, o Kubo aparentemente pode ter respondido isso em seu fansite, o Clube Outside, onde ele diz que depois que o Aizen se fudiu com a sua Zanpakuto após o Hogyuku desintegrá-la, Aizen pode ativar sua hipnose mesmo sem liberar a Shikai, porém é uma ilusão mais fraca. Outro ponto ainda é que, embora as ilusões da Kyoka Suigetsu sejam bastante poderosas, aqueles com considerável poder e habilidade podem ser capazes de notar pequenas diferenças nas ilusões em comparação com o que é real, mesmo que não sejam capazes de realmente determinar o que exatamente está diferente. A ex-capitã da 4ª divisão, por exemplo, a Unohana, detectou que algo estava errado com o cadáver falso do Aizen, embora ela não tenha percebido o que era até ver o Aizen vivo, e Yamamoto conseguiu agarrar o verdadeiro Aizen quando ele perfurou o velho bombado com sua espada, porque ele conseguiu localizá-lo através da Heiatsu. E como explicado também por Gin durante os eventos finais da saga Hanka, a única maneira de escapar da habilidade da Kyoka Suigetsu é tocar a própria lâmina antes que a hipnose completa seja ativada. Mas enfim, agora que temos todo o contexto sobre as habilidades dela, é importante relacionar com a personalidade do Aizen, porque os poderes da Zanpakuto refletem a alma do Shinigami, no caso a de Aizen, especificamente o seu lado manipulador, uma característica do personagem que foi excelentemente mostrada quando ele enganou todo o Gotei 13 e a Central 46 por anos, o que deixa a habilidade da Kyoka
Suigetsu sendo ainda mais perfeita para o personagem, uma pessoa que iludiu todos de fato. Coitada da Hinamori, mas enfim, pensando nisso, como seria a sua Bankai? Bom, antes de ir diretamente para as teorias, preciso comentar sobre a condição especial mencionada na novel do Asashiro Kenpachi, Spirits Forever Are With You, onde é dito que a Bankai dele só funciona em quem já foi pego pela Kyoka Suigetsu, o que explica, por exemplo, porque ele nunca usou no Ichigo, além, claro, da sua arrogância que estava em níveis estratosféricos naquele momento da obra. Porque, bom, ele estava se sentindo um deus, algo que parece ter melhorado um pouco durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, já que ele passou muito tempo no Mugen e pôde refletir sobre si mesmo, pôde se conhecer melhor, algo que permite o Shinigami evoluir ainda mais sua Bankai, assim como vimos acontecer com Yamamoto, o Ichigo, o Renji, entre outros Shinigamis durante o arco final do mangá. Mas pensando nisso, como poderia ser a Bankai dele de fato? Eu trouxe 4 ideias que eu acredito serem bastante coerentes, então vamos para todas elas agora. A primeira é uma teoria que eu trouxe em 2022, ainda no começo do canal, e achei que deveria trazê-la nesse vídeo, porque é realmente muito boa, e foi criada pelo usuário Stadiacocos do Reddit, embora eu não concorde com uma parte específica dela, mas vocês descobrirão que é já já. O nome da Kyoka Suigetsu, Flor do Espelho Água da Lua, parece ser uma manifestação da lenda do lindo lago iluminado pela lua em uma clareira florida, e assim a metáfora pode parecer que, olhando para a lagoa, o Aizen enxerga seu reflexo, e acho que nesse caso, o reflexo nunca fala com o Aizen, embora o Shinigami desejasse muito que isso acontecesse, solidificando ainda mais sua solidão e seu ser diferente dos outros Shinigamis, e todos os outros Shinigamis podem sim comunicar com as suas Zanpakutos, enquanto tudo que a espada do Aizen faz é ecoar as palavras do próprio Aizen, e assim deixando o Aizen sozinho. Pensando nisso, a habilidade da Kyoka Suigetsu, a Kanzen Saime, faz com que as ilusões fossem criadas à superfície da lagoa, e quando a Zanpakuto é liberada, a lâmina do Aizen se torna a superfície da lagoa, e ao vê-la transporta uma pequena parte do inimigo para a clareira, e as ilusões só podem aparecer quando a água está parada, e é por isso que tocar na lâmina as dissipa, cria ondulações, e todos que já viram a liberação aparecem como uma forma fantasma do outro lado da clareira, olhando para o lago, e estão todos fora do alcance de Aizen. Ele não consegue se comunicar ou mesmo entendê-los. Tudo o que pode fazer é enxergar as imagens ilusórias, e todos estão distantes e fracos, e Aizen domina a realidade deles, mas está sempre sozinho. E isso nos leva a Bankai, onde o autor da teoria diz que não acha que seja necessário torná-lo mais forte ou distorcer a realidade, já que a Zanpakuto do Aizen é muito poderosa e versátil. Pensando como cada Zanpakuto possui uma única habilidade, a Bankai precisa ser uma ilusão. E acho que minha teoria se encaixa muito na personalidade do Aizen e explica por que ele nunca a usa. Então vamos lá. A Bankai se chamaria Kanzen Yume, sonho perfeito, e assim o próprio Aizen entra na lagoa até a superfície acima da sua cabeça, e ele nunca mais sairá da água, e na lagoa ele vê uma ilusão perfeita de uma vida perfeitamente feliz, do nascimento à morte, onde tudo acontece exatamente como Aizen seria mais feliz. Ele não está sozinho, não está muito acima de todos, finalmente está normal. E aí que chega a parte que eu não curto tanto. Por fora, o Aizen falece pacificamente, logo após usar sua Bankai, e assim o autor da teoria explica que ele acredita que essa é a Bankai perfeita para o Aizen, porque em todos os momentos ele tem a capacidade de viver uma vida normal, uma vida que sempre quis. No entanto, o Aizen nunca usaria essa habilidade, por mais tentadora que fosse, porque ele preferiria sofrer como sofre na realidade do que ter uma saída fácil. A única coisa que a sua Zanpakuto lhe disse foi explicar essa habilidade e tentá-lo a usá-la, e é por isso que ele adora a ideia do Aizen realmente ter a capacidade de ter tudo o que deseja em todos os momentos, mesmo desejando ter a mentalidade de usar isso. Porém, o seu ego e a sua personalidade nunca lhe permitirão alcançá-lo tão facilmente, porque o Aizen está sempre sozinho, mesmo dentro da sua própria alma. E é com esse clima de luto que iremos para a segunda teoria, que é uma ideia que eu já trouxe aqui em outro vídeo do canal, onde usei como referência a forma Beyond Bankai do jogo Bleach Brave Souls, que embora não seja canônica, é oficial e pode dar uma dica de como a Bankai do Aizen funciona, já que nessa forma ele fundiu a Kyoka Suigetsu com o Hogyoku, transcendeu tudo e ficou muito mais poderoso. E assim como eu fiz no vídeo da teoria das Bankais da Divisão Zero, que deixei na descrição aqui do vídeo, criei um nome para as Bankais para dar uma imersão maior no vídeo, beleza? Mas as chances dos nomes serem esses são bem baixas. Então vem comigo porque a segunda teoria, que a Bankai se chamaria Mugen Kyoka Suigetsu, ou Ilusão Infinita do Espelho das Flores e da Lua, que a Bankai do Aizen ampliaria e aprimoraria suas habilidades de hipnose de maneiras que transcenderiam a ilusão e alteraria drasticamente a aparência do Shinigami. Assim como no Bleach Brave Souls, ele se tornaria uma figura etérea e enigmática, vestido em um manto preto com a bainha branca semelhante à sua fusão com o Hogyoku. Em sua testa, o terceiro olho sem pupilas se destacaria, e atrás dele teriam 6 asas flutuando, lembrando espelhos de vidro. Uma forma que lembraria muito uma fusão entre a forma do jogo e a forma borboleta dele. A Mugen Kyoka Suigetsu levaria a hipnose do Aizen a níveis infinitos e aprimoraria seu controle sobre a realidade, criando ilusões que poderiam manipular não apenas os 5 sentidos, mas a própria percepção da realidade do inimigo. E assim, as habilidades dela seriam as seguintes: ilusões infinitas
infinitas, onde o Aizen seria capaz de criar ilusões complexas que os inimigos interpretariam erroneamente, distorcendo a forma, a massa, a sensação e o cheiro, assim como na Shikai, mas também distorceria constantemente a realidade de forma inescapável, fazendo com que o inimigo caísse em um estado de ilusão infinita. A segunda habilidade seria a manipulação da própria existência. Aizen poderia alterar a própria existência daquele pego por sua ilusão, fazendo com que sua presença desaparecesse completamente do campo de batalha. Ele poderia aparecer em qualquer lugar ou lugar nenhum, manipulando a percepção de tempo e espaço. E por fim, teria a técnica de drenagem da realidade, onde a Bankai permitiria que o Aizen drenasse a realidade de seus inimigos, enfraquecendo à medida que a própria realidade se torna ilusão. E os oponentes ficariam cada vez mais confusos e incapazes de distinguir entre o que é real e o que é uma ilusão. O que vai nos fazer chegar na nossa terceira ideia, onde eu pensei em conceber uma Bankai que aprofunde ainda mais sua habilidade hipnótica, explorando os aspectos manipulativos e controladores da natureza de Aizen. E assim eu pensei em chamá-la em Mugen Kyoka Suigetsu Zetsubo no Genjutsu. Poderia ser traduzido como ilusão infinita do espelho das flores e da lua, realidade desesperadora, que assim traria com Aizen uma presença imponente e enigmática, refletindo a natureza aprimorada de suas habilidades. E a aparência da Bankai envolveria uma transformação significativa, marcada por elementos que ecoam a ilusão e o desespero. A lâmina da Bankai, que já era elegante na forma Shikai, agora mostraria padrões mais complexos e misteriosos. Uma aura sombria, como se fosse feita de sombras entrelaçadas, envolveria a lâmina, transmitindo assim a sensação de desespero que a ilusão pode induzir. A guarda da espada se transforma em uma representação estabilizada de olhos, simbolizando a capacidade de Aizen de controlar a visão e a percepção. Esses olhos são infinitos, sugerindo a amplitude ilimitada das ilusões que ele pode criar. Ao redor de Aizen, uma névoa etérea e escura se forma quando a Bankai é liberada, e essa névoa não só serve como um aspecto visual dramático, mas também contribui para a ambientação de desespero que acompanha as ilusões criadas pela Bankai. Assim, Aizen também ganharia asas, e essas asas lembrariam muito espelhos de vidro, e assim seria uma manifestação física da habilidade de Aizen de distorcer a percepção visual e espacial dos seus oponentes. E por fim, kanjis relacionados à lâmina ilusória apareceriam dinamicamente na lâmina e também na névoa ao redor de Aizen, dando assim um aspecto distorcido quando a ilusão começa. Assim eu pensei em 4 habilidades para essa Bankai. A primeira seria o desdobramento multissensorial, onde a Bankai do Aizen aprimoraria a habilidade de manipular os sentidos, indo além dos 5 tradicionais. Agora, ele poderia influenciar a percepção espiritual, a intuição e até mesmo a sensação de tempo. E os oponentes não apenas veem ilusões, mas também experimentam alterações na própria essência espiritual, tornando-os mais suscetíveis ao controle de Aizen. A segunda habilidade seria o controle sutil da realidade, onde a Bankai dele permitiria criar ilusões que se integram de maneira mais profunda ao mundo ao redor. E as ilusões não são apenas visuais, mas também afetam a atmosfera, o ambiente e a própria natureza do espaço onde ocorre a batalha. A terceira habilidade seria a imersão na desesperança, e a Bankai mergulharia os oponentes em uma ilusão tão intensa que evocaria sentimentos de desespero profundo. Aizen poderia manipular as emoções dos seus oponentes, levando-os a acreditar que estão enfrentando situações desesperadoras e sem esperança, enfraquecendo sua vontade de resistir. Por fim, a distorção da realidade espiritual, que permitiria o Aizen distorcer a própria natureza espiritual dos seus oponentes, confundindo não apenas a percepção visual, mas também a identidade espiritual. Isso criaria uma desconexão entre a essência espiritual do oponente e a sua própria compreensão dela, gerando confusão e vulnerabilidade. E por fim, chegamos na última ideia para a Bankai do Aizen que eu trouxe nesse vídeo, a Yume no Kyoka Suigetsu Kage no Yume, onde traria com Aizen uma entidade sombria e onírica que ele invocaria a partir da própria essência da sua Zanpakuto, e essa entidade seria conhecida como Kage no Yume, ou Sombra do Sonho. É uma figura etérea e imutável, representando a natureza ilusória dos sonhos. Kage no Yume é uma silhueta etérea, composta por sombras que se movem fluidamente. Sua forma é indistinta, permitindo que se altere conforme a vontade de Aizen, e as características faciais são vagas, destacando a indefinição dos sonhos. E sobre a cabeça da entidade, teria uma lua crescente refletindo a lua na água. Na metáfora, essa lua emana uma luz suave que distorce a percepção ao seu redor, contribuindo para um ambiente onírico criado pela Bankai. E Kage no Yume seguraria uma flor etérea chamada Hana no Yume, flor do sonho, que representa a flor do espelho, que representa a flor no espelho, e essa flor desprovida de cores reais, manifestando-se como uma visão etérea e irreal, refletindo a metáfora de Aizen. E assim eu pensei em 5 habilidades para essa Bankai. A primeira seria o controle onírico, onde a Bankai permitiria que Aizen manipulasse os sonhos dos seus oponentes, controlando não apenas a percepção visual, mas também os próprios sonhos. Ele poderia induzir sonhos ilusórios, fazendo com que os alvos vivenciem situações fictícias e surreais que afetam diretamente suas emoções e julgamentos. A segunda seria ilusões lúcidas, onde a Kage no Yume poderia projetar ilusões diretamente nos sonhos dos oponentes, criando cenários envolventes e confusos, e essas ilusões poderiam variar de alegres a aterrorizantes, explorando o aspecto mais profundo dos desejos e medos de cada indivíduo. A terceira habilidade seria a distorção temporal dos sonhos, onde a entidade teria a capacidade de distorcer o tempo dentro
ciclo dos sonhos, fazendo com que os alvos sintam que passou muito mais tempo do que realmente ocorreu, e essa manipulação temporal contribuiria para a confusão mental e a perda da noção da realidade. A quarta técnica seria os espelhos subconscientes, onde Kage no Yume poderia criar espelhos etéreos que refletiriam as verdades e desejos mais profundos do subconsciente de um inimigo. Esses espelhos revelariam aspectos ocultos da psique dos alvos, expondo fraquezas e segredos que facilitariam para um Aizen vencer. E por fim teria a técnica despertada desilusão, onde os alvos ficariam presos em um sonho semelhante à realidade, mas ao mesmo tempo simplesmente desesperador. E nesse estado, as ilusões se tornariam indistinguíveis da realidade, levando os oponentes a uma espiral de confusão e desespero. E a metáfora da flor no espelho, a lua na água, incorporada na Bankai através da presença da Hana no Yume, da alunação sonhadora. E assim como na metáfora, a beleza e a realidade dos sonhos são representadas, mas ao mesmo tempo são efêmeras e ilusórias, como o lampejo na panela. E a Bankai explora a fugacidade dos desejos e das percepções, revelando que, mesmo em um mundo de sonhos, a verdadeira natureza das coisas permanece inatingível. Mas enfim, galera, essas foram algumas ideias que eu tenho para a Bankai do Aizen, e também uma teoria que eu gostei muito, que eu acabei trazendo para vocês, que não era minha. Então me diz aí, curtiram ou não curtiram? Deixa a tua teoria para a Bankai dele aqui nos comentários também, porque eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre o assunto, e bora debater, que é sempre a melhor parte. Valeu, falou!